ao segundo bloco do Jornal Potiguar Notícia, né? Agradecendo aí a sua audiência, de quem está nos vendo, de quem está nos ouvindo nesse momento. A sua audiência é muito importante para a gente. Na bancada aqui do jornal está comigo a Daiane Gobert, ela que é neurologista e artista visual. Neurocientista. Neurocientista, aqui tem neurologista. Neurocientista. Mas, enfim, programa ao vivo é assim mesmo. Daiane, seja bem-vindo. Obrigada. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Para a gente é sempre uma satisfação poder recebê-la. E bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Já deu uma entrevista para o Cefas, né, o jornalista. Uhum. E aí saiu no portal de vocês. Foi bem bacana. Teve uma repercussão bem bacana. E aí ele me convidou para conversar com vocês hoje. É um prazer enorme. Então, primeiro vamos entender aqui, você tem um trabalho de mandala. Isso. Na verdade, o trabalho de mandala é muito curioso, né? Há quem tenha medo também. Pois é. Né? Às vezes tem isso. E eu estou lhe dizendo medo, porque quando eu vi aqui no espelho mandala, eu falei, nossa. Então, eu sou uma das. Então, por curiosidade minha como jornalista, por curiosidade também dos ouvintes, dos nossos internautas, o que seria, na verdade, as mandalas? Então, mandala é um desenho geométrico, né? Tem uma Sim. figura geométrica circular que tem as repetições concêntricas de padrões que remetem-se muito à natureza. Então, a gente vem do centro para a periferia com esses padrõezinhos que vão se repetindo concentricamente. Então, elas são super conceitualizadas e visualizadas, né, no sentido místico, porque vem lá de uma origem lá no Tibete, do budismo, de meditação, e para cá, para o Oriente, ela é muito usada em decoração, mas também é utilizada como uma expressão da psique humana, no sentido de você mostrar o que você é na sua essência, como ser humano. Agora, talvez, eu sempre costumo dizer, Daiane, que é complicado estudar o ser humano. Mas é mesmo. Pode continuar dizendo, viu? Porque é realmente muito complicado. Né? Uma tia minha, ela sempre diz o seguinte, eu prefiro pegar os bichinhos e botar para criar do que botar um ser humano na minha casa. É verdade. Então, é mais ou menos esse estilo. Mas, assim, para você que é neurocientista, para você que trabalha aí única e exclusivamente estudando o comportamento do ser humano, como se explica esse comportamento em forma de mandala? Pois é, a mandala, ela vem como uma expressão genuína da nossa psique, do nosso subconsciente. Então, ela não é algo consciente, é mais complicada ainda. Nossa. Né? Mas é a essência de cada pessoa. E nós somos seres humanos, nós somos da espécie Homo sapiens, todo mundo, a gente se repete, tem padrões, tem um comportamento repetitivo. E isso se expressa muito nas mandalas. Né? Elas vêm como um elemento de segurança de si mesmo, de você acessar características suas que você não acessaria por outras linguagens, por exemplo, conversando aqui. Sim. Mas por meio de uma mandala como essa, eu posso expressar várias coisas que eu estou sentindo e vivendo, e só eu vou saber. Né? Um terapeuta pode me guiar, pode me ajudar por meio do desenho das mandalas, porque tem uma parte da psicologia que estuda as mandalas e que usa as mandalas como uma ferramenta para a expressão daquela pessoa, é uma forma de se expressar. E nesse sentido é extremamente complexo, mas é muito útil para liberar, para você se entender, para você ir se conhecendo como um ser criativo, que eu trabalho especificamente com criatividade. Né, como você acessar esse potencial criativo que o ser humano tem. E as mandalas são ferramentas super poderosas para isso. Normalmente as pessoas dizem, não sei desenhar nada, só bonequinho de palito. E aí quando a Fé começa a desenhar a mandala, eu disse, vamos gente, você vai ver que vai conseguir. E aí a pessoa consegue dizer, meu Deus, eu só desenhava bonequinho de palito e agora eu estou desenhando essas coisas lindas. E elas, por essência do próprio desenho, elas são belas e sempre estão relacionadas com algo muito bom, com expressões boas. De vez em quando aparece alguma coisinha ali que a pessoa não gosta um pouco, que tem muito a ver com o momento que ela está vivendo, com o que ela está passando, mas no final elas ficam lindas. Então é um ressignificar, um olhar novo sobre sua potencialidade humana, sabe? Da criatividade. Então nesse sentido é sempre muito bom. Agora, Daiane, nós estamos em uma época bem atípica.
né? Geralmente, nós temos algumas divergências familiares, pessoais, profissionais, e se costuma dizer a frase, são coisas da vida, né? Essa é uma frase que, para consolar determinado acontecimento que estamos passando, seja ele bons ou ruins. Agora, nós estamos em um ano atípico. Totalmente atípico. Passado e esse agora, né? Aonde da criança ao idoso teve mudança. Você que estuda o comportamento do ser humano, você acredita que diante de todo esse caos que nós estamos vivendo nesse momento epidemiológico, o caos do eu vai falar alto também? Olha, é inevitável que realmente todo mundo seja contaminado, não só pelo vírus, né, mas pela situação pandêmica que estamos vivendo, por esse momento ansiogênico, extremamente ansiogênico, muito angustiante, né? A gente sente, quem é muito sensitivo, quem é muito, tem muita empatia pelo outro, está num sofrimento muito grande e todos estamos sendo, né, contaminados por isso. Mas existem várias ferramentas que a gente pode lançar a mão, né? Um auxílio psiquiátrico, um auxílio psicológico, uma volta para si mesmo, né? Se voltar para você e ver, peraí, o que eu realmente preciso, quais são as coisas mais importantes da minha vida. Então é voltar-se para o cuidado humano com a própria espécie, né? E esse cuidado consigo mesmo. Então eu acredito que é um momento de introspecção, dessa retomada de coisas simples, de conseguir olhar para si mesmo e dizer, não, eu tenho força, eu tenho resiliência, eu tenho capacidade criativa, sabe? Então você conseguir se conectar com potencialidades do ser humano e com esse cuidado com o outro, que é extremamente importante agora, e a gente está vendo quanto é mesmo, né? Até em relação à vacinação, a gente realmente vai ter que ter esse olhar sobre o coletivo. Tu acredita que essa mudança irá acontecer? Eu costumo dizer o seguinte, se nós não conseguimos evoluir agora, pode entregar o Brasil para os índios. O processo de evolução é muito lento mesmo, né? Às vezes esses momentos caóticos, essas grandes mudanças muito rápidas acontecem muito na biologia. Eu sou bióloga, então eu estudei um pouco da evolução, né? Então a gente sabe que quando a gente tem grandes eventos, a gente vai ter grandes mudanças e aos poucos a gente vai mudando profundamente. Então tem pessoas que mudam profundamente já, né? Já tem um despertar muito grande da consciência, de forma bem mais intensa, mas tem outras que vão mais devagar. Né? Então vai ter uma parte da população que vai realmente se conectar muito com essa coisa mais profunda de cuidar do outro, de cuidar de si mesmo, de se conectar com coisas muito importantes que é da sobrevivência humana, que não tem a ver com consumismo, com capitalismo, né? Não tem a ver com essas coisas mais criadas pelo homem, mas é mais profundo de sobrevivência. E tem pessoas que vão ser um pouco mais lentas, mas é da evolução, e isso vai ser com o tempo. Vai ser com o tempo, mas eu acredito que talvez, né, o universo tenha mandado uma informação aí necessária para que a gente aprenda a cuidar mais do outro e do meio ambiente, né? É verdade. Agora, tu realiza cursos, workshops e alguns deles falam diretamente sobre o cérebro, sobre essa coordenação das atitudes e dos pensamentos. Exato. É difícil transmitir isso para outra pessoa, Daiane? Olha, eu faço com muita naturalidade, sabe? Eu faço tudo muito suave, muito fácil de acessar, mas isso é a minha visão. E aí eu vou com essa leveza para o outro. E quem consegue se conectar, aí tem que ter a sintonia do outro, né? Quem consegue se conectar profundamente, que diz, rapaz, isso aqui é algo muito poderoso, dá para se transformar, dá para se conhecer, dá para meditar, dá para acessar a sua capacidade criativa, expressar coisas lindas. Então eu vou assim, eu mostro o quanto é bom e quem conseguir se conectar, aí vai profundamente. Eu tenho alunos assim que estão fazendo coisas maravilhosas, que as mandalas conseguiram transformar a vida deles bastante, tipo uma aluna que passou por um AVC, por exemplo,
E aí ela não tinha capacidade motora, motricidade fina, muito elaborada, e ela sempre fazia terapia ocupacional. Eu disse, vem fazer desenho do mandala. Ela, eu não consigo desenhar um boneco de palito, ainda mais agora, sem um braço. Eu disse, vamos. E aí agora está fazendo. Então, uma paciente que tinha Parkinson, por exemplo, que não estava na parte do tremor, mas que não conseguia se coordenar, agora está bem coordenada, desenhando mandalas lindas. Então, aquilo é uma expressão da potencialidade que ainda existe dentro do ser, mesmo diante de problemas físicos, de problemas neurológicos, né? Quem tem muita ansiedade, normalmente está usando mandalas para as mandalas de desenhos, né? Para essa fixar, né? Se concentrar, dar um tempo, fazer com que você medite um pouco. Então, eu tenho vários exemplos de pessoas que estão no momento que precisam disso, porque também tem isso, né? Você tem que se alinhar. E às vezes esse despertar da consciência é difícil mesmo. E tem o seu momento para cada um. Então eu vou nessa leveza, ó, é maravilhoso. Em vários sentidos, tem uma potencialidade incrível o desenho das mandalas para o bem-estar psicológico do ser humano, não importa a idade, já fiz com criancinhas de 2 anos, né? Tem um sobrinho de 5 anos que ama mandala, que desenha mandala, que é super voltado para expressões artísticas, e tem clientes, né, de idosos que já estavam em estado depressivo, por exemplo. E aí, com o desenho das mandalas, se vê altamente produtivo. Fiz trabalhos com mulheres em situações de vulnerabilidade social, e aí elas começaram a se ver, nossa, eu consigo fazer isso? É muito lindo, né? E foi eu que fiz. Eu disse, foi você que fez. Agora, existem também aquelas pessoas autossuficientes, né? Existem aquelas pessoas, eu não mudo, eu não faço, a cabeça é minha, o querer é meu, eu faço se eu quiser, eu mando em mim, enfim, esse alto poder de si próprio. Isso é bom ou ruim? Em alguns momentos da vida você precisa ter essa força, né? Essa determinação. São pessoas mais determinadas, né? Mais seguras. Mas às vezes esse tipo de comportamento não é bom diante de situações que você precisa ser maleável. Então tem situações que você precisa ser maleável, que você precisa olhar para o outro, entender que o outro está passando por aquilo, que você tem que dar o braço a torcer, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que cada um tem o seu momento, né, de despertar para essa leveza da vida. E acredito que esse estilo de ser tem o seu lado positivo em determinadas situações da vida, claro, né? Mas para conviver em sociedade, para conviver com as dificuldades que a gente tem na vida, porque essa pandemia, por exemplo, tem mostrado muito que a gente tem que realmente ser mais maleável, olhar para o outro com um olhar mais, ele faz parte de mim, eu faço parte dele, eu faço parte desse ambiente aqui, eu tenho que ceder. Então, por bem ou por mal, essas pessoas vão ter que ceder. Agora, Daiane, nesse período de pandemia, não há aquele atendimento presencial, né, principalmente para tu que faz aí palestras, workshops, dá cursos e tal e tal. Então, como está sendo o seu momento agora diante dessa pandemia, com esses clientes ou com essas pessoas que necessitam aí da sua ajuda emocional, se é que essa seria a palavra certa? Eu costumo sempre dizer que nesse período nós tivemos realmente que fazer ajustes criativos. Então, nos ajustamos de forma criativa, então cada um do seu jeitinho, nós conseguimos dar um jeito, né? Fizemos um ajuste bom. Para mim, particularmente, a pandemia foi muito, muito massa, assim. Eu consegui me concentrar nas minhas potencialidades, porque eu fiquei em casa, sozinha no meu estúdio, lá sentada, e eu tive que dar um jeito, né? E foi muito bom para eu perceber a potencialidade que as mandalas, por exemplo, e as linguagens artísticas e a criatividade humana tem para todo mundo. Então eu pude dar palestras em lugares que eu não iria normalmente, porque eu tinha que pegar um avião, ir para outro lugar. Eu até fui para São Paulo ano passado, mas aí eu comecei a dar palestra em outros lugares, né? Na Bahia, em São Paulo, no Sul, porque era online. Então a gente fez essa adaptação criativa de ir para o online. E isso foi extremamente rico para, pelo menos, divulgação científica, para me conectar com pessoas que eu jamais ia me conectar se fosse presencial aqui em Natal só, né?
E aí as pessoas de Natal, como já estavam conectadas, a gente conseguiu fazer esse ajuste criativo, até porque eu adoro essa coisa de ficar mudando. Então eu sou bem dinâmica. Mudou para online, adorei. Adorei. Para mim foi ótimo. Foi fácil essa adaptação. Para mim foi uma coisa assim, uma novidade. Eu gosto de novidades, né? E aí eu dessa forma assim, mais divertida, né? Mais solto, mais leve, eu consegui fazer com que os clientes, né, as pessoas que estavam com aquela dificuldade, eu fui levando alegria para elas. Menina, ainda bem que a gente tem isso, né? Ainda bem que a gente tem essas ferramentas agora. Porque se fosse em outro momento, na pandemia da gripe espanhola, as pessoas não tinham isso. Deve ter sido um sofrimento muito maior. Ou não, elas não sabiam de tanta coisa que estava acontecendo. Então tem os dois lados da moeda sempre, né? Então para mim foi um período assim extremamente produtivo, para eu me conectar com todas as minhas capacidades criativas, até coisas que eu não sabia que fazia, muitas coisas que eu não sabia que eu podia e me descobri, e eu consegui conectar mais pessoas a essas potencialidades que as linguagens artísticas e que a criatividade humana pode nos fornecer. Houve uma descoberta, você sente que houve uma certa procura a mais por esse tipo de ajuda nessa época? Houve, principalmente porque eu falo sobre criatividade humana. E as pessoas realmente perceberam que tiveram que ser mais criativos, porque estavam dentro de casa, sem ter as possibilidades de ir para um parque, uma festa, encontrar com pessoas, sair até para fazer terapia, né? Não podiam mais. E aí, poxa, eu vou ter que dar um jeito. Esse dar um jeito é essa nossa capacidade criativa. E isso, como eu já vinha há acho que uns 2 anos trazendo palestras sobre criatividade humana, porque eu sou artista e sou cientista, neurocientista, né? Entendi. E aí eu disse, rapaz, tem muita coisa no cérebro aí que dá pra gente falar. E aí quando chegou a pandemia, eu dei muita palestra, foi muito legal, assim, porque eu consegui fazer com que as pessoas percebessem que a criatividade humana é algo que a gente carrega, todo mundo, você não precisa ser artista para ser criativo. E foi uma procura muito grande, assim, eu fiquei muito feliz de saber que as pessoas estavam interessadas por esse assunto para cuidar de si mesma nesse momento, né? Então eu consegui ajudar muitas pessoas e estou ajudando, né? Continuo, estou com vários projetos aí para 2021, 2022 e talvez para muitos anos ainda, nesse sentido de ajudar o outro a despertar a sua capacidade criativa e melhorar a vida de si e de quem está ao redor. Porque agora, as redes sociais, elas foi a ferramenta principal, não só para o seu trabalho, mas acredito eu que todas as profissões, né, tiveram, quem não era adaptado teve que se adaptar, né? Mas aí a rede social, ela também tem o seu lado negativo, né? As pessoas ficaram muito ansiosas e aí o que tinha era, vamos zapear a rede social e vamos tentar descobrir, redescobrir muita coisa, e nessa descoberta talvez as pessoas tiveram um impacto em muitas coisas que puderam presenciar nas redes sociais. Nisso, você acredita que a rede social, psicologicamente falando, ela contribuiu até para que as pessoas elas tivessem uma empatia maior, ou ela destruiu a um certo ponto, porque chegou um limite em que as pessoas nem queriam mais, as redes sociais nem queriam mais assistir, porque era, vou ser sincera aqui para vocês, e imparcial também, mas chegou uma hora que você ligava para a TV, era Covid, Bolsonaro, Bolsonaro, Covid, Covid, Bolsonaro, Bolsonaro, Covid, Covid, Bolsonaro, Bolsonaro, Covid. Então, chegou um certo momento em que as pessoas dizem, peraí, eu não vou mais ouvir isso, eu não quero mais, eu me recuso a ir para as redes sociais. Então, você como trabalha diretamente com esse tipo de gente, houve muita gente que realmente se descobriu, mas por um lado negativo as redes sociais? A rede social realmente foi, as redes, né? Foi um lugar de descoberta para muita gente, inclusive para mim. Eu não usava o Instagram, por exemplo. Usava pouquíssimo. Jogava lá as fotos de arte que eu achava bonito e tal. Mas aí eu descobri a potencialidade que existe ali da gente levar informações boas, no meu caso. Só que também teve esse outro lado, de que você tem muita informação que não é saudável.
Então, foi realmente aquele ajustamento criativo que as pessoas tiveram que passar. Tem muita informação, você vai filtrando, você vai sabendo o que lhe faz bem, o que não lhe faz bem, e você se ajusta. Então, eu acho que teve essa possibilidade, foi uma possibilidade muito forte, muito poderosa pra gente, de se adequar e saber o que estava lhe fazendo bem, o que estava lhe fazendo mal, o quanto você vai. Então, eu acho que agora a gente já está no momento de a onda, né, principal dessa angústia, de muita informação, já passou, ainda está lá muita informação, mas a gente já se conhece mais, né? Foram meses, muitos meses que a gente está aí de muita informação negativa, mas também muita informação positiva. Então é um lugar extremamente rico, no sentido de você encontrar coisas que são úteis para você, certo? Sim. Então é para se conhecer, é uma possibilidade de se conhecer e dizer, isso aqui eu vou filtrar. Eu filtro, eu só olho coisa de mandala. Somos esponja. Adoro mandala. Boto só mandala ali, só vejo coisas de mandala. É tanto que minha irmã foi abrir o dela, que ela quase não usa. Um monte de coisa aleatória, sabe? Informação aleatória. Eu disse, Diana, é porque você não olha, né? Não escolhe o que você vai. Então você tem a sua livre-arbítrio de escolher o que você quer ver. Né? Então tem um determinado momento que eu quero saber sobre o Bolsonaro. Claro que eu quero saber o presidente do Brasil, né? O que ele está fazendo. Vou lá e leio uma notícia num site confiável. Claro, né? claro. Num lugar confiável e me informei. Mas vou para o que é saudável para mim, psicologicamente saudável, minha vida, né? Meu dia, eu não vou... Mas eu acho que é isso, a gente tem agora essa potencialidade de escolher e saber se conhecer diante daquele monte de informações que tem. Daiane, muito obrigada, eu acho que foi riquíssima a sua entrevista aqui. Muito obrigada pela sua participação, espero em outra oportunidade poder entrevistá-la novamente. Massa, obrigada a todos. E quem quiser mais informações sobre mandalas, sobre criatividade e neurociência, só é me acompanhar no Instagram e no YouTube. Qual o seu Instagram? É @Daiane_Goubert. Pronto, @Daiane_Goubert. Pronto, lá você tem dicas, tem um monte de coisa boa. Tem um monte de coisa boa. E vai ter mais coisa boa ainda nesse mês. Vou dar um curso grátis, vou dar algumas lives sobre mandalas, vou fazer um documentário com o baixista Sérgio Groove sobre neurociência, criatividade e música. Então vai ter muita coisa bacana acontecendo até fevereiro. Muito obrigada, Obrigada a você. Viu, Daiane?